De agora vamos conversar com o superintendente da SDU Leste, o engenheiro João Pádua, que está aqui conosco nos nossos estúdios, vai falar das ações da SDU aqui na capital teresina. Superintendente, muito boa tarde para o senhor. O senhor está à frente hoje, mais uma vez, da SDU Leste. Em outras gestões, o senhor também esteve nessa função. É uma região de extrema importância da capital, pelo tamanho dessa região. E eu queria tratar com o senhor, para os nossos telespectadores e ouvintes, as ações que estão em andamento na Zona Leste da capital por parte da Prefeitura. Seja bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Helder, boa tarde, Matheus. É um prazer muito grande estar participando do programa Jornal da Tarde e para prestar alguns esclarecimentos sobre a região leste de Teresina. Também queria desejar uma boa tarde aí para todos os seus ouvintes, telespectadores. Bom, nós assumimos no dia 2 de janeiro, a convite do prefeito Silvio Mendes, e elaboramos, durante o período de transição, já um plano de metas dos 100 dias. Nesse plano de metas, ele resume basicamente, a primeira ação de imediata foi com relação à limpeza da cidade de Teresina. Todas as SDUs estão envolvidas, né, na reorganização e na limpeza da cidade de Teresina. Então, a primeira providência foi nos reunirmos com a empresa, o consórcio Recicle Aurora, para exigirmos o cumprimento do contrato, já que nós encontramos, quando assumimos, o contrato sem estar sendo executado na sua plenitude, com uma quantidade bem inferior dos homens que são necessários para elaborar a limpeza. E estamos nessa batalha. Ainda não conseguimos colocar todo o contrato como deve estar, mas já melhoramos bastante. Aumentamos o número de pessoas, aumentamos os equipamentos, caminhões e etc. E estamos ainda com a certeza que nos 100 dias a gente vai ter uma melhora significativa na limpeza da cidade de Teresina. A outra ação que nós nos comprometemos foi de analisar todas as obras que estavam em execução e que estavam paralisadas desde outubro. Todas as obras da prefeitura que estavam, inclusive, a gente ficou assim um pouco estranho, porque tinha muitas obras que são financiadas pelo Banco do Brasil, com recursos em caixa, mas que tinham uma determinação que foram paralisadas desde outubro. Então, está sendo analisadas, nós, inclusive, recebendo já alguns pagamentos que estavam na Secretaria de Finanças para serem efetivados, mas foram devolvidas as faturas para que a gente analisasse se estão de acordo com os contratos e estamos já também bastante adiantados nesse serviço. O terceiro ponto era a recuperação da tapa-buraco da cidade de Teresina. Nós já identificamos, depois que assumimos, mais de 300 pontos que são emergentes, são de ações imediatas para a gente consertar, tendo em vista que tem ruas que estão completamente cortadas de um lado ao outro. Então, a gente já conseguimos realizar alguns desses serviços e continuamos agora organizando a casa para que a gente possa efetivamente desenvolver um trabalho pleno lá na... Superintendente, o senhor falou dessas obras da Zona Leste. Nós temos ali, como grandes obras, a Galeria da Zona Leste, né? Hoje, qual é a situação que se encontra essa obra? Está em andamento? Estava paralisada? O que o senhor tem a falar dessa obra em específico? Ela está ainda em andamento num ritmo bem lento. Segundo as informações que a gente recebeu desde a época da transição, a obra, o contrato que tinha com a construtora Moderna, ela se encerra naquele local que parou. Mas aquela obra é uma obra que ainda tem continuidade. A galeria tem em torno de 6 quilômetros e atualmente elas já foram executadas apenas em torno de 3,5, 4 quilômetros. 2,5 a 3 quilômetros. Essa obra foi iniciada ainda no governo do Dr. Elmano Ferrer, que ele fez aquela travessia
da Avenida Raul Lopes, Cajuína, né, que andou em torno de 50 metros. Depois, na gestão do Firmino Filho, de 2013 a 2020, nas duas gestões, ele conseguiu sair ali do lado do shopping de Teresina e atravessou a Avenida João 23, chegando ali ao lado do Pão de Açúcar, na rua... no cruzamento com Almero. Com Almero. Dali, na gestão do Pessoa, foi até onde está parado ali nas proximidades do bar da Zefinha, do Carneiro da Zefinha, na rua Professor Dácio Araújo. O objetivo nosso e determinação do Dr. Silvio Mendes é que a gente retome, que a gente faça novamente uma licitação para dar continuidade a essa obra. Tem um impedimento junto à Caixa, porque para a gente conseguir recursos, nós temos que construir primeiramente uma obra que fique ali nas margens do rio Puti, onde ela desemboca, né? A galeria começa lá, que é o dissipador de águas. A Caixa só libera novos recursos se for feito. Nós estamos elaborando já o projeto com os orçamentos e o edital para licitarmos ainda nesse primeiro projeto este dissipador, que é em torno de R$ 1 milhão, para que a gente possa pleitear mais recursos para terminar. O objetivo nosso é levar a galeria até aquela rua, a Avenida Senador Arelião, ao lado do SAMS, que se nós conseguirmos levar, a gente resolve 99% dos problemas gerados pelaquela bacia. Já passando ali da Presidente Kennedy, né? Depois do cruzamento. Atravessando a Presidente Kennedy, chegando ali na Praça 16 de Agosto e entrando para chegar a Senador Arelião, ao lado do SAMS. Ou seja, isso resolveria a situação hoje da Zona Leste. Resolveria aquele problema grande que nós temos ali no São Cristóvão, na região ali da Avenida Pedro Almeida. Uhum. Porque essa galeria, ela ainda continua até a Morada do Sol. Sim. Helder. Superintendente, boa tarde novamente. O senhor relatou na primeira fala que a empresa responsável pela limpeza não estava cumprindo vários pontos do contrato e entre esses pontos faltava pessoal. Só poderia dar um percentual para a gente do quanto a empresa estava atendendo, quanto nós estamos agora e que outros pontos desse contrato ainda não estão sendo cumpridos pela empresa? Os que não estão sendo cumpridos ainda é a quantidade de pessoas ainda estão abaixo do que a gente pode chegar no contrato e também os equipamentos. Agora, a gente estima que quando tinha em torno de um déficit de uns 600 pessoas no contrato como um todo de Teresina, tá certo? Porque são 4 contratos de capina e varrição. Cada SDU tem o seu contrato. Agora, para você ter uma ideia, eu vou dar aqui um dado para vocês que vocês vão perceber como estava deficiente. No mês de outubro, novembro e dezembro foram recolhidos, durante a gestão passada, em média de 30 toneladas de lixo por mês. Quando nós assumimos em janeiro, a gente recolheu, já em janeiro, no mês de janeiro, 42 mil toneladas, em torno de 12 mil toneladas a mais do que os 3 meses anteriores. E o surpreendente, nos meses de outubro, novembro e dezembro, eles gastavam em torno de 23 milhões mês. Este mês, quando nós estamos fazendo o pagamento da fatura hoje, depois daquelas confusões que tiveram entre as duas empresas, e chegou ao montante de 16 milhões e 800, em torno de 17 milhões. Quer dizer, 6 milhões a menos do que era pago nas gestões anteriores. Superintendente, nós temos ali na zona leste da capital outra obra que é de extrema importância para a trafegabilidade dos veículos, da população de modo geral, que é a Avenida Ulisses Marques, hoje a Avenida Arimatea Santos. Ela foi construída, agora duplicada, tem ali a fase que já foi liberada pela prefeitura. Como é que está o trabalho que está sendo executado ali? Eu percebi que agora está sendo instalado um semáforo também próximo à escola agrícola, né, naquela região.
Esta obra, Matheus, ela foi iniciada com são dois contratos, vamos dizer. O contrato da Avenida Ulisses Marques, hoje Arimatea Santos, o prefeito Firmino Filho, na época era o superintendente da SDU Leste, nós concluímos, gastamos em torno de 20 milhões de reais. E a rotatória, ela não fazia parte desse contrato da avenida, ela fazia parte como integração, que ela ia se integrar com a avenida. Mas ela fazia parte do contrato da ponte, Sim. João Claudino, que juntamente com a ponte ia ser executado a rotatória para fazer a ligação com a Avenida Ulisses Marques. Como a construtora da época entrou em falência, a obra não foi concluída. E a ponte está parada ainda hoje. Mas a rotatória, a administração passada, fez uma licitação no valor de 5 milhões e 300 e concluiu. Quando nós chegamos, a empresa ela estava para receber um recurso da Caixa, que hoje foi liberado pela Caixa, 1 milhão e 600, e ela não estava querendo fazer a abertura das vias. Nós fizemos umas 2 reuniões com eles, mostramos que a obra da Ulisses Marques já estava concluída há bastante tempo, que a população estava reclamando porque ela continuava fechada, e nós conseguimos, em comum acordo, fazer a liberação nas 2 sexta-feira passada, no dia 7, se eu não estou enganado, já está funcionando plenamente, e a empresa está fazendo ainda pequenos serviços. A sinalização mesmo, a gente está concluindo. Você falou aí da colocação do semáforo, que foi uma necessidade que a gente observou já depois do projeto executado. Se você observar, aquela avenida é uma avenida de alto tráfego, ela quase que não tem retorno. Mas ali no cruzamento com a avenida Dirce de Oliveira, com a rua Dirce de Oliveira, o tráfego muito intenso devido à universidade, e o pessoal da Assistranha, após estudo, achou que lá merecia um semáforo que está sendo colocado. Mas está totalmente liberada e todo mundo, assim, gostando, porque realmente é uma avenida de grande importância para a mobilidade urbana de Teresina. Imagine os moradores daquele condomínio Aldebaran, que moram depois do balão da Pedra Mole, você vê e ter a oportunidade de pegar o Ulisses Marques, fazer a ligação com a Avenida Raul Lopes e chegar à Zona Sul, à Zona Norte ou à Zona Leste, né? E sem muitos sinais. Você evita pelo menos aqueles 19 sinais, semáforos que existem na Avenida Kennedy, diminuindo o tempo de percurso e com mais conforto. Pois é, ontem eu testei isso, Helder, em loco, viu? Geralmente quando eu venho de casa, eu moro naquela região depois do balão da Pedra Mole, e eu venho pela Ulisses Marques, né? Até a Ponte da Primavera. Só que eu não retornava por lá. Eu vinha pela Kennedy aqui, pelo balão do São Cristóvão. E ontem eu retornei e cheguei muito mais cedo em casa. Ou Quantos seja, minutos de diferença? eu acredito que eu economizei 15 minutos do meu trajeto, porque é horário de pico quando a gente sai daqui, e aí o trânsito fica um pouco mais lento, né? Ou seja, é uma obra de extrema importância para a mobilidade urbana. E ela vai ficar mais importante ainda quando a ponte estiver concluída. A ponte já não é minha atribuição, é da Norte que Centro, vai, né? Norte que vai executar, mas quando ela estiver, uma diminuição muito grande de quem estiver ali na universidade para ir para a Zona Norte, que você já vai sair na água Buenos mineral. Aires ali, água mineral, né? Muito próximo. Helder? É isso.